Muito bem, bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar o nosso papo aqui. Agora a gente vai estar falando de pensamento computacional aplicado a atividades de colaboração na internet e na web, explicitamente. A gente estava falando lá de pizza, discutimos algumas atividades que com certeza a gente estava usando a internet e web, mas vamos falar um pouquinho aqui de outras atividades de colaboração, bom? A gente vai estar falando explicitamente, né, de internet e web primeiro. Ups, tem diferença? Será? Tem sim. Vamos ver. Interação, colaboração e alguns exemplos. Lembra da pizza que a gente já fez, mas da Univesp também, que vocês estão usando direto. Tá? Então, internet ou web, não é a mesma coisa? Todo mundo vira e mexe, troca uma coisa pela outra. Né? Espero aqui deixar claro um pouquinho da diferença, tá? Bom, o que é a internet? A internet existe muito antes da web. Né? O pessoal que é mais velho aqui, lembra, o pessoal mais novo não sabe a diferença. Mas é o seguinte, a internet é o seguinte, é uma grande rede de redes e de computadores. Né? É uma rede de redes. Né? Rede. Tem uma rede. Tem a rede da Univesp, tem a rede da USP, tem a rede da Unicamp, tem a rede do jornal, tem a rede do Estado de São Paulo, tem a rede do Brasil, tem a rede Sudeste, tem a rede mundial. Tem um monte de redes. Cada hora que você olha, você pega um pedacinho de redes. Isso é rede de computadores. Você pode olhar isso tudo sem pensar em web. Tá? Sem web, porque web é uma das aplicações da internet. A internet permite conectar essas redes. Então, você pode mandar de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, um e-mail. E-mail já existe, ó. Tá? Muito antes da internet. Tá? É uma das aplicações da internet, porque quando você tem uma rede conectada pode ser rede sem fio também, tá? É uma conexão. Se eu consigo passar daqui para lá a informação, tem uma conexão. Sem fio, mas tem, chama rede sem fio. Tá? Então, o que acontece? A gente tem, ó, de alguma maneira, uma camada aqui embaixo que faz esse enlace, que gruda as coisas, que permite que a informação passe de uma para outra, de um lado para o outro, de um computador para outro, dentro de muitas e muitas redes. Tá? Então, ó, se eu tiver uma aplicação aqui, por exemplo, uma aplicação de e-mail, você digita, tá certo? Aí o que acontece? Você quer mandar para outra pessoa do outro lado, que também tem uma aplicação de e-mail. Tá? Você não consegue mandar para ela direto, a menos que ela esteja na sua frente, mas não vai mandar pelo e-mail. Né? Provavelmente você vai ter que descer essa camada toda aqui, ó, até chegar na camada física, mandar para cá e subir. Tá bom? Então, essas camadas aqui, essa hierarquia, são as camadas que a gente chama, né, de protocolos, de regras que existem na internet. Internet mesmo é um conjunto de regras que as pessoas têm que seguir. Porque se você não seguir as regras, você não consegue se comunicar. Por que vocês estão entendendo o que eu falo? Porque todo mundo entende aqui português. Né? Se eu começar a falar numa outra língua, alguém pode não entender. Se vocês falarem comigo numa língua que eu não entenda, eu vou perder, não vou conseguir fazer parte da comunicação. E não só comunicação de língua, mas também comunicação de regras. Certo? Então, o que acontece? O e-mail, você tem que colocar o destinatário, você tem que assinar, quem que está mandando, para onde está indo. Você já tentou mandar um e-mail e esquecer de colocar o destinatário lá, o que acontece? Ele fala, você tem que colocar um destinatário, senão eu não sei para quem mandar. Não é isso? Então, com isso, a gente tem regras. Então, são protocolos. Protocolos são um conjunto de regras. Você quebrou o protocolo. Você saiu do púlpito e voltou. Eu não posso quebrar esse protocolo. Se eu quebrar esse protocolo, saio daqui do ambiente da TV e não fica legal. Tá certo? Então, eu tenho que ficar no protocolo aqui, retinha. Vocês não sabem quanto isso é difícil para mim. Bom, voltando aos protocolos. A gente tem esse conjunto de regras que uma aplicação fala com a outra. Então, tem um cliente do lado de um lado, que sabe mandar e-mail, e tem um outro cliente que recebe e-mail. Tá? A gente até usa de maneira separada, mas até são dois diferentes. Depois vocês fuçam para descobrir por que são dois. Tá? Aplicação, tá vendo? Aí aqui tem o transporte, né? Que é o tal, para quem conhece aí o protocolo TCP, já ouviram falar TCP? Né? Lembra do TCP e IP?
São dois níveis diferentes, tá? A camada de rede mesma, tá, da internet, né, da camada que a gente fala, é a internet, é o protocolo de internet. TCP/IP, UDP, são protocolos que dizem como é que as mensagens vão ser quebradas, né? Se vai ser mandado em pacotinho ou se é, por exemplo, uma mídia comprida que você pode mandar e conforme eu falo tanto que se quebrar se eu perder alguma coisa no meio do caminho, você entende. Você com certeza já participou de uma conferência, de uma chamada, em que de vez em quando perdem alguns pacotes, que a gente chama, né? Perde um pouquinho, mas você entende a mensagem, né? Então, são protocolos que definem isso para a gente. Bom, o importante aqui, ó, a internet é isso, é esse conjunto de regras que permitem que aplicações que estão rodando em redes diferentes se comuniquem. Tá? É isso que é a internet. Tá? Bom, com essas regras implementadas, nessa grande rede de computadores, a gente tem a rede internet de fato. Né? Então, a internet só existe porque tem uma série de regras que as inúmeras máquinas, os inúmeros fabricantes obedecem. Porque se eles não entrarem na regra, eles estão fora do jogo. Né? Então, é assim que funciona. Tá? Bom, essa é a internet. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu falei a camada de aplicação aqui? Dá uma olhadinha aqui. A gente tem HTTP, FTP, SMTP. Vocês já ouviram falar de HTTP? Já, né? Um outro slide, ele tinha HTTP, endereço URL, né? Vocês estão aí assistindo, olha lá no seu navegador em cima que tem endereço HTTP, HTTPS, né? Então, HTTP é uma aplicação da internet. FTP é outra. Vocês usam ou não usam diretamente, é a aplicação que transfere arquivo de um lado para o outro, tá? E SMTP é um dos protocolos para mandar e-mail, na realidade, esse daqui explicitamente. Tá bom? Então, esses daí são 3 aplicações. Portanto, o HTTP é uma aplicação. Então, a web é uma das aplicações da internet. Entendeu uma diferença? Então, assim, a internet existe sem a web, mas a web não existe sem a internet. Certo, né? Ficou claro? Pensa nisso aí, dá uma pausa, pensa. Voltou? Ótimo. Continuemos. Bom, vamos pensar num caso concreto aí. Você já navegou na web hoje? Você usou a internet para se comunicar com alguém? Para colaborar com alguém? A gente está aqui vendo um caso, um cenário em que eu tenho um servidor de aplicação. Pode ser qualquer aplicação. Pode ser a sua aplicação de e-mail, pode ser a sua aplicação web, ou uma outra aplicação que você use aí, que você esteja usando a internet. Às vezes você não sabe muito bem a diferença. Vamos continuar. Tá? Então, veja, nesse caso aqui eu tenho aqui alguns celulares, é um exemplo, que estão usando esse servidor. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que é uma aplicação que está permitindo a comunicação. E está permitindo a comunicação via internet. Ela usa, neste caso, o protocolo dela. Então, se fosse a web, é o protocolo HTTP. Se fosse e-mail, é o protocolo SMTP. E se for uma outra aplicação, é o protocolo dela. Né? Pensa aí numa aplicação que você usa para se comunicar todo dia. Aí, o que eles usam? Eles usam essa tal de arquitetura cliente-servidor. O que significa isso? Web, quando você navega, você vai lá, entra na página, pede alguma coisa para ela e ele devolve, não é? Então, a página está te servindo. Quando você está falando de uma aplicação que está trocando mensagens, o que acontece? Deixa eu limpar um pouquinho esse slide aqui, que eu baguncei muito. Ops, pronto. Agora vamos para a caneta novamente. Agora é uma aplicação diferente, uma aplicação de comunicação que você manda mensagem para mim e eu recebo. Tá? O que acontece? É uma aplicação que também tem um servidor dela, que quando você manda a mensagem para mim, né, você não está mandando direto para mim, você está mandando via servidor, né? Se fosse para mandar direto para mim, você não estaria usando a aplicação, se ligaria para mim, por exemplo. Tá? Ou você manda um SMS, ainda vai pelo provedor. Tá? Então, aqui, ó, vai pelo servidor. Então, a gente tem esse servidor da aplicação que está lá recebendo as mensagens, vendo o que tem que fazer com elas e mandando. Então, se é uma mensagem de grupo, por exemplo, se essa mensagem que você mandou para um grupo,
e esse grupo é formado por essas 3 pessoas, ele já manda direto para essas 3 pessoas. Então, de novo, esses caras são clientes desse servidor aqui. E ele é especializado naquilo que você está usando em termos de aplicação. Tá? Bom, vamos continuar aqui. A gente está vendo que a gente tem essa colaboração, que pode ser na internet ou na web, dependendo do que você está usando, né? Se for HTTP é web, se não é internet. E continuamos. Tá? Então, a gente faz o quê quando a gente está colaborando, muitas vezes? Né? Para fazer essa colaboração, a gente vai decompor. Regra, o que significa isso? A gente, lembra aquela tabela que a gente fez numa outra aula lá? A gente tinha essas palavras aqui, ó. A gente interage, a gente pode compartilhar, a gente pode cooperar. Tá. Qual que é a diferença? Bom, vamos conversando e vamos vendo. Tá? Brigar por conta de termos, não. Mas vamos, pelo conceito que é interessante que a gente entenda, né? E compartilhe o mesmo entendimento do conceito, a gente consegue cooperar e colaborar nesse nosso trajeto aqui no curso. Né? Então, vamos lá. A interação acontece daquele jeito que eu estava comentando. Né? Se são 2 pessoas interagindo, né? Um manda a mensagem que o servidor manda para cá. Aí, se a pessoa quiser responder de volta, ela manda para a pessoa que vai para o servidor. Você já se tocou que toda mensagem que você manda está passando por alguém que podia estar lendo lá? Né? Na realidade, eles se propõem, muitos servidores se propõem, não, a mensagem que você mandou eu não consigo abrir, porque ela está criptografada. Eu criptografo aqui e descriptografo lá. Então, ninguém consegue ver no meio do caminho. Essa é uma possibilidade. Algumas aplicações funcionam assim e outras não. Por motivos, por exemplo, se eu quero ajudar você a abarcar a sua agenda, eu tenho que ter acesso ao conteúdo da sua agenda para colocar, né, para te indicar. Então, às vezes, dependendo da aplicação, ela tem que ler o conteúdo e, de repente, ela não é para ficar lendo o meu conteúdo, não. Tá? Então, criptografa ou não criptografa de acordo com a aplicação. De qualquer maneira, a gente tem essa interação acontecendo. Um manda, passa pelo servidor e o outro resolve. Se eu quiser colaborar com alguém, colaborar no sentido de que eu tenho um objeto, que é o objeto da colaboração. Né? Pode ser um objeto abstrato, um pensamento, vamos discutir um determinado pensamento, mas de qualquer maneira tem um objeto. E no caso, se eu estiver falando de internet, né, colaborando via internet, normalmente eu tenho sim um objeto que eu estou colaborando. Então, nesse caso em particular, né, eu tenho que pedir para o servidor, ó, eu tenho esse objeto. Primeira coisa, né, eu vou colaborar. Posso até interagir primeiro. Vamos colaborar? Vamos. Então, vamos fazer o quê? Vamos escrever esse documento. Vamos escrever esse documento? Vamos. Então, alguém tem que criar o documento para a gente começar a colaborar. Né? Então, colaboramos trocando mensagem, né? Interagimos trocando mensagem, que a gente vai criar o documento, aí alguém cria o documento e agora a gente pode colaborar nesse documento. Né? Então, eu quero, na realidade, né, uma pessoa quer escrever nesse documento. Quando ela escreve, o que acontece? O que a gente espera que aconteça? Que aquela informação que eu escrevi alguma coisa vai parar no meu colaborador. Detalhe, o servidor está aqui, ó. Sabendo tudo o que está acontecendo. Bom, mas ele está provendo o serviço para a gente. Sem isso, não ia dar certo a gente colaborar. Então, tudo que eu escrevo, tudo que eu mando, e eu escrevo aqui A, B, C, esse comando vai lá para a máquina do usuário e ele vê também que aconteceu o ABC. Né? Então, esse já está... Eu estou compartilhando aí essas informações, esses comandos de uma máquina para outra, de um colaborador com outro. Certo? E aí, com isso, a gente consegue, com base nessa interação e nessa colaboração, a gente consegue aí estar fazendo essa cooperação. A gente coopera na construção daquele documento. Né? Então, a gente tem esses termos, interação, comunicação, cooperação. Como é que a gente pode quebrar isso? De novo, essa é uma interpretação. Né? A gente pode quebrar diferente, interagir diferente, mas é um exemplo de como a gente está fazendo atividades, quebrando atividades, reconhecendo padrões, abstraindo de modo que aquela atividade possa ser replicada. Não interessa qual documento, vai ser sempre assim. Né? Não interessa qual é
o conteúdo daquele documento, ou não interessa com quem que eu estou colaborando. A colaboração acontece sempre daquela maneira. Então, a gente consegue abstrair aquelas ações de maneira que a gente abstrair tudo o que a gente está discutindo, do mesmo jeito que a gente tem feito nos outros problemas. Né? Então, por exemplo, se eu pensar em decompor o problema, né, de colaborar com ele, eu tenho lá a interação, a coordenação, que é quando eu estou compartilhando ali o documento, né, que tem... Eu que começo, tá? Aí depois você entra. Porque se não coordenar, né, de repente vira bagunça. Dois criam e aí ninguém cria documento nenhum, tem que coordenar a bagunça. Aí a gente colabora. Aí a gente pode pensar, aí quais são os padrões? Ó, troca de mensagem direto. Padrão. Está tendo mensagem para tudo quanto é lado. Vai e volta. Passa pelo servidor, vai e volta. Seja mensagem de combinar ou seja mensagem de editar o documento, mas são mensagens que estão indo e voltando. Né? E a gente tem abstração de operações. Por exemplo, eu envio uma mensagem para o servidor recebe e envia para outro cliente e, se for o caso, o alvo de compartilhamento também lá está compartilhado. Tá? Então, não interessa quem nem o quê. As operações são mais ou menos a mesma. Abstrair. Ficou legal, né? Bom, e aí eu consigo pensar, quebrar mais. E o que é interagir? Eu estou quebrando, lembra? Tem aquelas mensagens, tem aquelas... Perdi uma seta aqui. Tem essas daqui, tá vendo? Interação, cooperação, coordenação, cooperação. Eu vou quebrar uma delas. Eu posso sair quebrando. Lembra que a ideia é ir quebrando até ter um agente que seja capaz de fazer aquilo para mim? Então, lá, interagir com o cliente A e B, eu mando mensagem do servidor, por exemplo. Vai uma mensagem do cliente A para o servidor com conteúdo A. Né? Aí, o que acontece? O servidor manda aquele conteúdo A para o cliente B. Está aqui. Aí, o que acontece? O servidor recebe a mensagem, olha, escreve outro conteúdo e manda para o servidor, que vai mandar para o cliente A. Veja que a gente quebrou. Então, se eu tivesse um pombo correio, né, que eu escrevesse a mensagem, o correio vai e volta, o pombo correio, ele vai fazer isso para a gente, porque ele sabe fazer isso. Né? Ele foi treinado, condicionado a pegar aquela mensagem, levar para a pessoa lá e trazer de volta. Então, pronto. Se a gente conseguir quebrar esse processo de uma maneira que o pombo correio entenda, ele faz. Nesse caso, é outro servidor, não é um pombo correio. Mas funciona assim. Criar objeto, que significa eu mando para o servidor, eu quero criar um objeto. Uma pessoa só, né? Porque senão vira bagunça. Coordenada. Aí eu mando, e aí o servidor fala, cliente, objeto criado. Para quem criou o objeto, ele vai mandar uma mensagem, objeto criado, beleza. E para quem recebeu a mensagem de colaboração, ele vai mandar uma mensagem, tal pessoa está compartilhando esse documento com você, que você já estava esperando, provavelmente. Né? Então, são mensagens diferentes, mas a mensagem é a mesma. O processo ali, o algoritmo é o mesmo. Né? Compartilhar mensagens. E o que significa compartilhar? Eu estou cliente A, cliente B, eu quero compartilhar um determinado objeto. Pronto. Servidor, criei, né? Agora, faz favor, eu quero compartilhar com aquele cara lá. Então, a gente vai quebrando, até o servidor entender o que eu estou querendo. Né? Então, essas são as regras aí que o servidor está criando. Tá? Bom, a gente pode observar com essas regras aí que a gente tem coisa muito parecida lá no nossa pizza, lembram? Vocês lembram da pizza? Vocês foram lá olhar? Vocês viram que a gente tem aqueles processos lá que estavam colaborando? Lembraram? Então, eles estão colaborando e tem as regras. Né? Tem hora que alguém, né, as pessoas, um desenha a massa, o outro vai lá, coloca o recheio, depois o outro vai lá e coloca a cobertura. Eu pedi para vocês trocarem a ordem. Vocês trocaram? Espero que sim. Então, são processos que estão seguindo a ordem que a gente mandou. Tem aquele protocolo lá, cada hora é um, todo mundo obedece direitinho. Tá? Esse é um exemplo que a gente já usou para colaborar na pizza. E olha essas telas aqui. São telas que vocês usam todo dia. Vocês estão colaborando no nosso ambiente da Univesp. Né? Vocês estão compartilhando, estão fazendo exercícios via web. Né? Vocês estão trocando informações com os seus tutores, no grupo, no fórum. Né? No fórum vocês estão colaborando também. Então, essas telas, esses pedacinhos de tela que vocês estão vendo aí, são atividades que vocês usam todo dia. Né? Todo dia, né?
Eles usam isso todo dia, vocês estão colaborando. Próxima vez que vocês forem fazer isso, lembrem. Peraí, isso aqui é internet ou web? Isso aqui é web? Isso aqui, como é que está indo? Essa mensagem está indo, voltando? Pensa nisso que eu estou falando aí, para a gente tentar entender um pouco melhor esse mundo que a gente está usando. Tá? Pensar como é que esses processos, esses programas estão servindo a gente. Tá bom? Então, é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigada. Até a próxima.